Século XIX, Estados Unidos da América. Enquanto a Europa passa pelo auge da Revolução Industrial, a América do Norte enfrenta a guerra interna e a possível intervenção externa em sua política. A Guerra de Secessão, ou Guerra Civil Americana, foi um conflito nos Estados Unidos da América de 1861 a 1865, impulsionado principalmente pela divisão entre o Norte industrializado e o Sul agrário. A questão central era a escravidão, com o Sul dependendo dela para sua economia agrícola e o Norte condenando-a como imoral. A guerra foi brutal, causando uma enorme perda de vidas entre soldados e civis. Em 1865, a União prevaleceu, preservando a unidade nacional e abolindo a escravidão com a 13ª Emenda. Nesse contexto, Ellen White se manifestou acerca do contexto geopolítico da época e da possível intervenção inglesa na política norte-americana. Entretanto, muitos leitores atualmente compreendem de maneira completamente equivocada a manifestação de Ellen White, e muitos, por má fé, divulgam e descontextualizam as informações para distorcer o relato inspirado da serva de Deus, assim como fizeram com os profetas no passado. O contexto é que maldosamente os críticos alegam que Ellen White afirmou que a Inglaterra interviria na Guerra Civil Americana e o mesmo não ocorreu. Veja o relato da senhora White. A Inglaterra está estudando se é melhor tirar proveito da presente condição do país, guerreando contra ele. Examina a questão e sonda outras nações. Teme que, se iniciar uma guerra no exterior, ela se enfraqueça e outras nações possam tirar proveito da situação. Mas, se a Inglaterra pensar que isso valerá a pena, não vacilará um momento para aumentar as chances de exercer o poder e humilhar o nosso país. Quando a Inglaterra declarar a guerra, todas as nações terão interesses próprios a atender. Haverá guerra e confusão totais. Note que há uma conjunção na frase "se a Inglaterra pensar que isso valerá a pena". Mas, ao final da frase, diz o seguinte: quando a Inglaterra declarar a guerra. Essa colocação "quando" está ainda subjugada à conjunção "se". É o mesmo que eu dissesse o seguinte: quando o Brasil ganhar a sua 6ª Copa do Mundo, será mais feliz. Ora, o Brasil pode nunca ganhar a sua 6ª taça, mas a frase de modo algum será invalidada. Mas esperamos que o Brasil ganhe essa 6ª taça, né? Desse mesmo modo, podemos perceber em Jeremias 42:11. Veja comigo. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e para vos livrar da sua mão. Jeremias 42:11. Ora, nós sabemos que o rei da Babilônia invadiu e destruiu Jerusalém, inclusive o próprio templo. Será que Jeremias falhou na profecia? Nós sabemos que não. O que ocorre é que no versículo 10 existe uma conjunção "se". Leia comigo. "Se de boa mente ficardes nessa terra, então vos edificarei." Jeremias 42:10. O mesmo caso ocorre em que Ellen White mencionou sobre se a Inglaterra entendesse valer a pena, ela invadiria a América do Norte e, quando fizesse, humilharia os Estados Unidos. Mas veja, que interessante. De fato, o governo britânico cogitou intervir na Guerra Civil Americana, como Ellen White havia apontado. Em 1863, houve um debate significativo no parlamento britânico sobre a questão do bloqueio naval da União dos Portos da Confederação Sulista. O governo britânico estava preocupado com o impacto desse bloqueio em seu comércio de algodão com o sul dos Estados Unidos. Durante esse debate, parlamentares em pleno parlamento britânico discutiram a possibilidade de intervenção ou reconhecimento da Confederação. Sir James Ferguson, membro do parlamento, argumentou a favor do reconhecimento da Confederação, citando preocupações econômicas e o impacto do bloqueio naval. John Arthur, outro parlamentar britânico e um defensor público da Confederação Sulista, ele frequentemente usava o parlamento para expressar as suas opiniões em favor do reconhecimento da Confederação e criticar a política de neutralidade oficial do governo britânico. Outro caso interessante é o de Hermes, uma empresa britânica de construção naval que acabou construindo navios de guerra para a Confederação Sulista dos Estados Unidos durante a possível separação da guerra.
Isso causou tensões diplomáticas entre o Reino Unido e os Estados Unidos, pois a construção dos navios não foi oficialmente sancionada ou impedida pelo governo britânico, e eram navios de guerra que estavam a favor da Confederação contra a União durante a Guerra Civil Americana. Isso demonstra que havia interesses comerciais britânicos significativos envolvidos na possível vitória da Confederação Sulista sobre a União. Bom, como você pôde ver, a informação de que Ellen White profetizou um ataque inglês aos Estados Unidos durante a Guerra de Secessão é uma completa falácia. O que ela falou foi de haver a possibilidade da Inglaterra intervir e, se a mesma entendesse valer a pena, faria com certeza, e quando fizesse, humilharia os Estados Unidos da América. E os fatos históricos mostram que, de fato, os britânicos debateram sobre o assunto em pleno parlamento inglês e preferiram não se posicionar oficialmente, embora o cogitassem, como os dados e os registros históricos mostram. Se esse vídeo acrescentou algo a você, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo também. Que Deus abençoe a sua família e você.